Fala rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Tô aqui de novo, mais um vídeo, mais um EP pra vocês. Eu, meu brother Liminha, fala Liminha. Salve. Tranquilo aí? Tranquilo. Comprou seu tênis de corrida pra 2023 já? Ganhei de presente, Natal. Ganhou? Vai começar a correr quando? Ixi, aí só em 2024. Ah, tá. Nós do canal e vocês, nossos seguidores, vão inspecionar o Liminha esse ano, que tá começando, tá? E a meta do Liminha até o meio do ano é correr pelo menos uma prova de 10 km oficial com a gente, tá? Então nós vamos inspecionar ele aqui e vocês vão cobrar ele pra ele largar essa vida sedentária que ele tem de jogar videogame e ficar tomando cachaça e vir pro mundo da corrida, tá bom? Então fiquem ligados aí, acompanhem, que até julho ele vai correr uma prova junto com a gente, viu, Liminha, seu safado? Até lá tá bom, vai. É, tá bom, né? Rapaziada, David, tô aqui com mais um vídeo pra vocês. Meu amigo Darley tá aqui. Rapaziada, hoje o canal tá cada vez bombando mais. A gente tá trazendo cada vez mais celebridades da corrida aqui no canal. Essa menina, pra gente trazer ela aqui, eu vou falar menina, porque eu achava que ela era uma mulher. Não que ela não tenha postura de mulher, mas ela é novinha, ela engana. Acho que a gente tem que começar, viu, Liminha? Uma regra nova pra esse ano é a gente começar a pedir identidade dos convidados. Porque eu acho que eles estão mentindo pra gente. Cara crachá. É, eu acho que eles estão mentindo pra gente, então a gente tem que começar a pedir certidão de nascimento, não sei. Porque esse negócio agora também tem muito negócio de, né? Falar a idade errada pra pegar pódio em prova, esses negócios aí, não sei não. Eu acho que a gente tem que começar a pedir identidade. Rapaziada, hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, corredora há muito tempo, ela é influencer, criadora de conteúdo, pessoa do bem, mineirinha. Eu acho que eu falando isso, acho que vocês já vão sacar quem é, porque, né, mineirinha, famosa, corredora, vocês já sabem quem é, né? Hoje a gente tá aqui com a Sara, a famosa Corre Mineira. Sara, prazer em conhecê-la. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite do canal. Um prazer receber você aqui. A gente tava faz um tempinho querendo trazer você aqui. Algumas pessoas que vieram falaram, chama a Sara. E às vezes a gente que não é famoso, eu, Darley, Liminha, a gente fica meio sem jeito de chegar nas pessoas e mandar o convite, né? A gente pede ajuda dos famosos a chamar os famosos, né? Então, Dani, obrigado por fazer esse intermédio, chamar a sua parceira de bairro para vir aqui no nosso podcast. Sara, prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda. A gente sempre fala para vocês se apresentarem primeiro, para quem não conhece vocês. Então, se apresenta para mim e para os nossos seguidores aí. Olá, boa tarde. Ou boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a Sara, como o David disse, Corre Mineira, e tenho 31 anos. E se eu fosse mentir minha idade para pegar pódio, com certeza não seria 30, que é a categoria mais difícil. Então, mas sim, tenho 31 anos e sou mãe da Aninha, corro desde 2017. Hoje trabalho na área administrativa da TI, de uma empresa de telecomunicação, mas também tenho minha loja virtual que me salvou aí durante a pandemia. Faço alguns trabalhos também como criadora de conteúdo, então a gente é multitask aí. É isso aí. E é um prazer estar aqui com vocês e assim, pelo contrário, é uma honra muito grande. Eu tô aqui quase num bate-papo do programa do Jô, né, cara? Porque quanta gente sentou nessa cadeira aqui. Famosos de alto escalão. Eles, é isso aí. Muita gente bacana. Tenho acompanhado aí algumas das entrevistas. E é isso. Bora conversar. Show de bola. Galera, tem uma mítica. É a terceira famosa criadora de conteúdo que vem aqui. Que fala que fica tímida quando a gente liga as câmeras. Eu falo, mas como assim? Eu não tô entendendo. A gente que tinha que ficar tímido de receber eles, pô. Mas, Sara, fica tranquila. Bate-papo super descontraído. A gente vai tentar o máximo possível contar a sua história pros nossos seguidores, que eu acho que sua história é super inspiradora. A gente conversou um pouquinho antes de começar o podcast. E queria começar contigo. Como era a infância da Sara lá atrás? Vamos começar lá atrás. Você, mineirinha, pequenininha, lá na sua cidade, na sua cidade natal. Como era a Sara? A Sara sempre gostou de praticar esporte? A Sara era sedentária? Como que era a vida da Sara quando você era menor? Eu cresci numa cidade muito pequena, onde eu nasci, Guaraciaba. Tem 5.000 habitantes, mais ou menos. E aí fiquei lá até 6 anos. E aí me mudei para um lugar muito menor ainda, que era uma vila. Inclusive, estive perto lá esses dias.
em Fonseca, e me mudei pela terceira vez para Dom Silvério, que é outra cidade também muito pequena. Então, assim, a atividade física que eu praticava era jogar queimada, brincar na rua, coisa que no interior ainda é muito comum, aqui em São Paulo não tanto, e no colégio. Só que eu nunca fui muito boa em nada, né? Para você ter uma ideia, na quarta série eu quebrei um braço da minha amiga de time jogando vôlei. Ela é boa em luta, então, aí, ó. Já. E aí eu fazia educação física, assim, o básico do básico. E aí, quando eu ia para casa da minha avó, aí tinha a experiência de poder... Eu falo que eu fazia trilha sem saber que eu fazia trilha, né? Porque da casa da minha avó, que era um sítio, até a vila para comprar alguma coisa ou para ir para a igreja com ela, a gente ia na caminhada por estradão, tipo Igaratá da vida, quem correu sabe. E minha avó era das que não gostavam de ir pela estrada, porque é mais extenso o caminho. Se cortar pela trilha, né? A gente chamava de capoeira, vamos pela capoeira. Aí você cortava pelas propriedades dos vizinhos, né? E aí saía nos lugares. Então, minha atividade física era essa, correr pelo meio do mato e brincar e escorregar no pasto. Bom, isso. então desde cedo você já tinha mais ou menos um contato, principalmente com uma das suas modalidades preferidas que a gente vai falar mais pra frente, mas você já teve um contato inicial desde pequena com essa questão da caminhada, de andar bastante, né? Eu ia muito com meu pai de uma cidade para outra. Meu pai é pastor, né? Então, a gente fala que a vida glamourosa dos pastores a gente só vê nos noticiários, né? A vida que eu conhecia era bem diferente. Então, para ir de uma cidade para outra, dar suporte para a comunidade, a gente ia caminhando, uma média de 18 quilômetros, e aí intervalando entre caminhada e carona. Isso. Porque as 18 caronas... quilômetros porque no dia? Era. E aí a gente ia e depois conseguia uma bike, a gente ia ali na garupa da bike, mas a carona só aparecia nas retas, as subidas eram tudo na base da canela. Então, desde pequena, você já está acostumada a percorrer grandes distâncias. E eu falo que, assim, até não me incomodo em caminhar na corrida, principalmente no trail, porque eu tenho essa memória, né? Então, quem sai da corrida de rua, principalmente corredor rápido, e vai fazer trail, e chega num trecho de... Ou corrida em serra, né? Que eu andei fazendo algumas recentes. E chega em trecho de caminhada, sofre pra caramba. Eu não. Se deixar eu só caminhando ali, eu já estaria feliz e satisfeita. Caraca. Bom, mas pelo que eu tô entendendo, então seus pais trabalham desde cedo. Eles chegaram a te influenciar de alguma maneira a praticar algum tipo de esporte ou não? Isso era muito tranquilo da parte dos seus pais contigo, assim? Não tinha nenhum, assim, tive essa oportunidade de estar inserida, né, na natureza, em espaço aberto e brincar e tal, mas não era algo que era, assim, de família, vamos falar. Meu pai pedalava e tal, mas não por esporte, era por meio de transporte, mesmo, né, tipo... Mas não... E aí a gente escuta histórias, né, desde muito nova, que ele ia da cidade até o sítio caminhando para poder namorar com a mãe. E aí, assim, o esporte está inserido... Olha lá, Liminha, olha você perdendo tempo de entrar na corrida, Liminha. Olha aí, ó, a dica da Sara, ficou vindo aí. Então, o esporte vem na família nesse cenário. A referência que eu tinha era meu irmão, mais ou menos em 2008, 2009, eu tenho fotos dele em corrida. Como vocês aqui, ele trabalhava numa empresa que incentivava muito, aqui já em São Paulo. E ele participava de algumas corridas, chegou a fazer até meia maratona, se eu não me engano. Só que aí ele teve uma questão no joelho e hoje em dia ele não corre mais. Nessa época eu nem sonhava em correr. Mas você sabia porque acho que ele conversava com você, você sabia como era esse mundo? Não sabia. Não? Eu só sei, assim, eu tenho referência porque eu tenho as fotos dele na corrida, mas não era algo assim que a gente trocava, a gente não era tão próximo e eu sabia que ele corria, que a empresa pagava uma vez por mês uma inscrição de corrida pra galera e... Sei que ele correu uma corrida da Nike, que não existe mais, e sei que fez uma São Silvestre e alguma corrida de 21K. Mas a corredora da família hoje sou eu mesmo. Virou o jogo. Virei. E esse corre mineiro, eu perguntei pra ela, por que corre mineiro? Porque você não tem sotaque de mineira. Que são já há um tempo, né? Ela já é uma mineira apaulistada já. Conta pra gente, como foi sua migração de pra cá, pra São Paulo? Quanto tempo você tá por aqui já? E como foi a perspectiva sua de vir de cidades pequenas, né? Consideradas bem pequenas, na verdade, pra vir morar nessa imensidão que é São Paulo? Eu não era tão pequena, né? Eu já tinha meus 1,75 m, mas vim em 2006
dia 31 de dezembro, especificamente. Então, esse ano faz 17 anos. E vim por questões de saúde. Minha mãe tinha algumas coisas para tratar e a gente não tinha tanto acesso lá no interior. E aí, ela veio uns 6 meses antes, preparou tudo. E aí, a gente veio na virada do ano de 2006. E aí, eu cresci aqui, né? Vim adolescente e fiz minha vida aqui. E a ideia de sair de um lugar tão pequeno, né? E vir para São Paulo... eu brinco que parece que, para minha irmã, por exemplo, ela nunca esteve em Minas, ela vibra São Paulo, eu não. Ela nasceu aqui já? Não, ela veio também. Mas era bem pequenininha, Ela então não tem... Se eu tinha 15, ela tinha 11 anos, a gente tem 4 anos ali. Então, ela parece que sempre esteve aqui. Eu não, eu fiz a minha vida, me acostumei, eu amo viver em São Paulo. Mas se eu pudesse escolher, eu teria ficado mais tempo lá, ou eu voltaria para lá. Ou voltaria para algum lugar do interior, não necessariamente em Minas, mas acho que o trail tá tão ligado em mim por questões de sentir a minha essência e tá conectada ali com minhas raízes. Isso que eu ia falar. Você faz esse link com a sua raiz da infância, Sim. de você caminhar bastante com a sua avó, tem lembranças, nossa, né? direto. Tipo, tô no meio do percurso, às vezes eu vejo uma sequência de árvores e falo, cara, isso aqui parece a roça lá de Pau Casado, onde minha avó morava, enfim. Mas é isso. A gente acostuma, mas não... Não deixa de sentir saudade da essência, né? Então, quanto mais eu tenho oportunidade de estar numa corrida na montanha, enfim, eu brinco que eu quero passar o máximo de tempo possível nas trilhas. Então, eu sempre quero ir para maior distância. Eu dificilmente tenho aquela vibe de ir para competir. Já aconteceu alguns pódios, mas eu não consigo entrar na corrida e falar eu quero acabar o mais rápido possível. Pelo contrário, eu quero ficar o mais tempo possível na trilha. Isso é engraçado, né, Sada? Porque a gente tem percepções diferentes da corrida, né? Eu falo que agora eu fui para Chicago faz pouco tempo e foi a prova mais emocionante que eu corri na minha vida, a Maratona de Chicago. Mas foi a prova que eu menos curti na minha vida, porque eu acho que quando você foca muito em tempo, em performance, né? Sabe, você fica muito focado na questão do tempo, de pace, e você acaba, tipo, meio que extraindo toda a essência e parte gostosa da prova mesmo, que é o público, o percurso. Até que o meu irmão tava comigo lá fazendo apoio pra mim, ele falou, você viu que você passou na rua do hotel? Eu falei... Não vi, passei. Eu falo que na corrida de montanha a gente também vive isso, né? Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que correm para performance, para estar entre os primeiros colocados. E eu falava, cara, você viu onde a gente passou? Aí tinha aquele espaço aberto onde a visão era, sei lá, incrível. Ou passou por uma cachoeira. Não viu nada. E assim, a gente fez Rio do Rastro agora lá em Santa Catarina e conversando com as meninas que ganharam a prova, né? E eu falo, cara, você viu a serra? Não. Você viu a serra? Eu falo que assim, a corrida tem espaço para todo mundo. Seja na corrida de rua, na de montanha, não importa se você vai ser o primeiro colocado ou o último colocado. Você vai receber a medalha, vai concluir, você vai receber endorfina do mesmo jeito, seja o primeiro colocado, seja o último. Mas se você tiver a oportunidade de fazer uma prova que seja, agora a gente vai ter São Silvestre, é um exemplo de prova para você fazer curtindo. Exatamente. Para você tocar na mão da galera que tá segurando a placa do Super Mario, tenha mais vidas aqui. Tipo, na maratona da SP City, a gente tem isso geralmente lá perto do Ibirapuera. Ganha energia, né? E aí, tipo, se você tá focadão ali, eu acho que são objetivos diferentes, né? Eu já tive momentos de querer fazer meu melhor tempo. Tipo, eu competi, eu nunca fui uma corredora rápida. Mas comparado eu sempre quero dar o meu melhor naquele dia. Então, assim, eu brinco que eu não me comparo aos outros. E, às vezes, dependendo da fase, nem comigo mesma em outra fase. Porque aí você acaba sofrendo, né? A corrida é boa, mas ela pode te trazer mais ansiedade. Em vez de ela te curar, ela vai te gerar mais ansiedade. Exatamente. Então, mas sim, tem momentos que eu vou querer ter um melhor resultado. Eu tô numa sequência de treino certinha e eu sei que aquela prova tem um percurso legal para fazer um determinado resultado, mas não ser só por isso. Tipo, tem que cumprir a planilha. Legal, tem que cumprir a planilha, mas o dia que eu não consigo,
eu entendo que aquele era o meu melhor naquele dia. Exato. E aí, na prova, é a mesma coisa. Se der ruim por algum motivo, ou, enfim, se não der ruim, mas você tiver a oportunidade de ir, escolhe uma prova para ter resultado e escolhe outra para curtir a vibe. Exato. Eu acho que essa sensação de curtir as provas, curtir tudo, a vibe da prova, a galera, ou então correr com alguém para ajudar alguém que você consegue correr num ritmo mais tranquilo e curtir também, dar apoio, realmente a vibe é totalmente diferente de quem corre só pra performance, né? Fica muito focado na questão do tempo, de pace e tudo mais, não acaba curtindo essa questão do entorno da prova que é super legal. Eu falo para algumas pessoas, assim, para viver o primeiro amor. Lembra por que você começou a correr, lembra como você se sentia quando você começou a correr. Dificilmente eu conheci alguém que já começou a correr na Pace 4, por exemplo. Então, se você não é essa pessoa que começou a correr a Pace 4, você se lembra como era fazer 5K em 35, depois 33, 32, o sonhado sub-30, que tem pessoas que não é nada fazer sub-30, mas tem pessoas que é o sonho de vida. Eu lembro de quando eu queria, treino por treino, cada segundo, até chegar no sub-30, e aí vai. Então, lembra qual era o sentimento que você tinha lá no passado. E aí, tipo, você pegou o balde da corrida, ou teve alguma fase difícil e teve que parar de correr. Estiver retornando, lembra desse período aí no início, o primeiro amor, né? É isso aí. Sara, vamos falar, antes da gente chegar em como você conheceu a corrida, você comentou que você tem uma filhinha já, né? Conta pra gente como foi ser mãe, se isso pra você na época foi surpresa ou foi alguma coisa planejado. E aí você começa a transcorrer nas coisas que aconteceram na sua vida até você conhecer a corrida de rua e a corrida de rua transformar e te ajudar bastante no seu processo de evolução, hein? Eu achei que eu ia falar de corrida. Não, se você quiser falar, se você não quiser, claro, não tem problema. Eu não tenho problema em falar, mas não foi uma fase tão bonita. Eu vinha passando por um processo de doença na família. Minha mãe teve câncer e a gente ficou aí um período bem longo vivendo rotina de hospital. Enfim, eu parei minha vida para viver eu digo que eu parei minha vida para viver a doença dela. Por uma série de questões, eu tomei a frente e aquilo acabou me adoecendo junto. E aconteceu que em 2013, eu vivi tudo ao mesmo tempo. A doença dela, os cuidados paliativos, divórcio, aí acabei que eu tive uma recaída, engravidei, tive um aborto. Caramba. E tudo ao mesmo tempo. Tipo, você falou da minha idade, né? Que eu tenho cara de ser... Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha acho que 22, 23. Caramba, novinha. E aí, eu brinco que nessa fase eu tinha 23, mas já tinha vivido coisas para 50 anos. E depois do aborto, eu decidi que eu ia focar ali no cuidado da minha mãe, o que tinha para acontecer de relacionamento. Eu falei, o aborto foi um sinal de que não era para continuar. E aí, nisso eu estava numa fase fazendo um tratamento, porque, como eu falei, adoeci junto com a doença da minha mãe. Então, eu entrei em um quadro depressivo e, saindo da depressão, entrei em um quadro que a gente chama de hipomania, que é o contrário da depressão, onde você tem uma alegria extrema. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você se sente muito foda. E, assim, é muito gostoso, porque é uma coisa... É bom você se sentir... Eu sempre tive a autoestima muito baixa. Então, nessa fase, eu me sentia maravilhosa, eu era incrível, e nada me colocava para baixo. Se eu tivesse que apontar o dedo na cara de qualquer pessoa e falar o que eu penso, eu falava. E para alguém que sempre foi fechada, para alguém que sempre teve... seus traumas é a melhor fase, só que é um transtorno, não é algo que você tem controle. Você não pode ser nem ser o 8, nem ser o 80, né? Que acho que você bateu nos dois extremos, né? Isso, e aí assim, visto históricos de episódios de depressão na adolescência e em outras fases da minha vida, na época eu tive diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, que é você experimentar os dois polos, como você falou. Tive tanto a tristeza profunda quanto a alegria extrema. E nessa fase, o tratamento era medicação, semi-internação, que a gente fala de hospital dia. Eu passava o dia na clínica fazendo terapia em grupo,
atividade física, a gente ia pro parque, várias coisas para você contornar ali o quadro. E na época eu associei o aborto a uma das medicações e quis parar com medicação por conta própria, não façam isso. Mas pela questão do aborto, eu entrei em um quadro de revolta ali, parei a medicação e fiquei focada em retornar ao trabalho, porque todo esse período eu estava afastada. E com foco em cuidar da minha mãe e me restabelecer minha saúde. Né? Isso. E aí, aconteceu que em 2014, em janeiro, minha mãe acabou falecendo e no dia do velório dela, eu descobri que eu estava grávida de novo. Caramba, você viveu tudo muito, tipo, muito junto, as sensações, assim. É uma linha do tempo muito rápida, né? Muito Caramba, rápida. não, muito... Assim, honestamente, acho que passar por um processo de... Vamos falar, tipo, de doença na família já deve ser muito complicado. A gente fica com o emocional abalado. Veio um aborto, veio a questão emocional. Volto ao trabalho, eu me refazer como pessoa, como profissional. E o mundo não está preparado para falar de saúde mental. Então, assim, eu tive gestores que olhavam entre si e falavam quando a gente vai mandar ela embora. Aí, quando você volta ao trabalho, em vez de, assim, eram ótimas empresas, mas pessoas que não estavam preparadas para conviver com o problema que você estava passando. E aí, assim, graças a Deus não aconteceu, eu continuei, fui bem acolhida por outras pessoas e consegui ali retornar e consegui me restabelecer, fazer novas atividades, enfim, me sentir produtiva de novo. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu havia me afastado, né, do pai da minha filha. Porém, eu sempre tive o ciclo muito irregular, porque a gente, quando está com o quadro emocional abalado, o nosso corpo tudo é hormônio, né? Então, para mim, era normal ficar até 6 meses sem ter nenhum período menstrual. Então, quando eu engravidei, para mim, era só mais um ciclo bagunçado. Ciclo que você estava bagunçado. E aí, quando eu descobri a gestação... Foi bem no mesmo dia do velório da minha mãe. E isso foi em 2014. Aí, só para resumir bem, acabou que eu rejeitei todo o processo de gravidez, porque eu queria viver tudo aquilo. Era o meu sonho de vida ser mãe. Mas eu queria viver com ela. E ela não estava mais ali. E aí, eu precisava ser forte, não podia mais... ter meus momentos de fraqueza. Eu não podia mais desistir de viver, como eu sempre brinco, né? Brinco não, porque isso não é uma brincadeira, mas quando eu me refiro às minhas piores fases, eu falo que eu já desisti de viver várias vezes. E hoje em dia eu não desisto mais. A corrida me ajuda muito nisso, a lembrar o que eu posso e que eu não vou mais desistir de viver. E por mim, pela minha filha... A partir desse momento aí, a gente ainda tive outros processos de tentar fazer dar certo pela menina e, no final, a gente ia entender que a melhor situação para ela era que cada um seguisse seu caminho. E aí, foi quando eu conheci a corrida. Eu estava num segundo divórcio com a mesma pessoa. Mas não casei 2 vezes, tá? Teimou, aquela teimosia que a gente quer, não dá certo, a gente vai. Não façam isso, crianças. Mas, enfim, e aí eu comecei a ver uma movimentação de um grupo de corrida na empresa e entender que eu precisava fazer alguma coisa por mim, que eu era mais do que uma mãe, mais do que uma profissional. Eu precisava lembrar um pouco de mim. Porque quando você tem um filho, você respira, a prioridade é a criança. Isso tá tudo bem, é assim que tem que ser mesmo. Mas você acaba se esquecendo um pouco. E com tudo que eu passei, eu sempre falo que a minha filha precisa de uma mãe saudável. E a corrida é a minha cura. Eu falo que, assim, a medicação, todo o acompanhamento médico, ele é primordial, ele é inclusive principal. Hoje em dia eu faço a terapia, continuo fazendo a terapia, não faço mais uso de nenhuma medicação, mas quando precisei foi muito importante. E a corrida, ela entra como uma terapia adicional, não é que substitui. Então, assim, eu vejo muita gente falando, eu estava em depressão, a corrida veio, transformou minha vida, e eu parei de tomar medicação e tal.
sem o acompanhamento médico, eu não recomendo. Eu acho que é muito Exato. importante. A terapia, inclusive. E a corrida, ela veio nesse momento que eu precisava me É um resgatar. auxiliador, né? É um plus do tratamento psicológico que você precisa fazer. Eu falo que é um tratamento alternativo. E aí, a dose de endorfina que você sente ali após treino, e quando você termina uma prova que você tem ali, um treino com uma distância nova, que você tem aquele superpoder, né? Você se sente como se fosse capaz de qualquer coisa. E aquilo meio que faz a vida valer a pena. Então, para quem não corre, é difícil de explicar, né? O que você sente. Mas... E aí, eu comecei ali no grupo da corrida da empresa, caminhando, e depois intercalando corrida e caminhada. E como tudo é muito rápido, em 15 dias eu fiz minha primeira prova. 15 dias? Foi. Não façam isso também. Mas eu lembro que era março de 2017 e 2 semanas depois que eu comecei ali no grupo, um amigo que tocava numa banda de rock, eles faziam cover dos Queens e ia tocar no Memorial da América Latina num pós-prova. Rolling Stones? Não, era Queen, era Music Run, era uma camiseta cinza, não era Rolling Stones não, era no Memorial. A Rolling Stones é no Sambódromo, né? Isso. E aí, com a desculpa de que eu ia assistir o show dele, eu me inscrevi pra 5K. E nisso você tinha treinado 2 semanas e... Corrida e caminhada, nem era corrida, era intervalando. Mas você tinha chegado a fazer 5 km já nesses treinos? Ou... A gente fazia, eu tava contando aqui pro Liminha mais cedo, a gente tinha um percurso que dava 1 quilômetro indo e 2 indo e voltando, né? Então, a gente fazia ali... entre sair do trabalho, fazer o exercício, dar tempo de pegar o fretado, porque a gente estava em Anhanguera, ali é tudo muito difícil de deslocar, né? Aí a gente tinha 50 minutos certinho, então eu fazia 2 voltas e meia e aí dava 5K em 50 minutos. E aí começamos a intervalar, corrida e caminhada, baixei ele para 45, vamos falar assim. E aí, na verdade, eu fazia 50 e eu tinha expectativa de, na prova, fazer uns 45. Porque eu fiquei imaginando que com a emoção da prova eu ia né, conseguir galera. ali. E aí, quando eu fui pra prova, não façam isso. Eu saí correndo e corri em 35 minutos. 35? Foi 35. Eu tenho certificado do... Ainda tem, né? Quando termina a prova, sai o certificado. Aí vai a minha pergunta pra você e para as pessoas que estão começando a praticar o esporte, acho que podem ligar. Você acha que nessas 2 primeiras semanas que você estava iniciando, que você estava fazendo 50, 40 e pouquinho, você estava se auto-sabotando porque você podia entregar mais? Ou você realmente foi questão da adrenalina, da prova, a endorfina? Eu acho você que acha? assim, qualquer pessoa que você falar, sai correndo, e ligar um GPS, ela é capaz de fazer menos tempo do que faria num processo normal de treino. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de sair correndo com meu sobrinho, ele tinha acho que 16 anos na época, ele fez 5K em 20 e poucos minutos e nunca tinha corrido na vida. Caraca. Simplesmente saiu e correu. E quando você fala de um processo de treinamento, todo mundo que me pergunta, eu quero começar a correr, o que eu faço? Aí, assim, minha sugestão, pelo menos o primeiro mês, faz só a caminhada. Aí, a partir do segundo mês, você começa a intervalar Colocar, ali né? corrida e caminhada. Que não é nem corrida, é trote. Trote. É caminhada e corrida leve. Aí, por exemplo, está num parque, vai contando os postes, né? Tipo, a gente não tinha relógio, eu marcava em celular. Enfim, tem gente que nem sabe que existe aplicativo para registrar isso, ou tem gente que nem dá importância para isso, né? Você perguntou Só do quer esporte. fazer um esporte, né? Eu já fiz natação há muitos anos atrás, não era criança. Perguntou da infância, então eu não falei da natação porque eu não era criança. Mas eu fazia natação e não tinha relógio para ficar marcando. Era 50 minutos de treino, o professor passava os exercícios e fazia. Tem pessoas que ainda, hoje, em 2022, não têm acesso a... Não acho que seja né? Tecnologia, importante. né? A gente falou de prova. Eu conheço pessoas que correm há muitos anos e nunca correu uma prova. Eu tô lá na Zona Leste. Às vezes eu tô andando, passa um cara correndo de bermuda de sarja. Nem sei se aquele tênis é próprio para corrida, mas aquilo é a atividade dele. Então, assim... Eu entendo que para um processo de treinamento, se você começa do zero, respeitar todas as fases. Eu não acho que eu estava me sabotando, eu acho que estava cumprindo ali o que o profissional estava me passando. A gente tinha um professor de corrida na empresa. E
Eu fui emocionada. Aí na semana seguinte tava em outra prova. E De aí, novo? Não, peraí, mas vamos lá, vamos lá. Não parei mais. Pergunta, eu sempre faço para as pessoas que vêm aqui. Qual foi o sentimento de correr a prova? Ver aquela galera, porque é tudo novo pra gente, né? Quando a gente vai na primeira corrida. Era uma sensação muito estranha, porque eu lembro que eu falei eu não sei se foi quando a gente estava gravando, mas estava falando ali do Facebook. Eu era muito ativa ali num grupo de corrida no Facebook. E uma das minhas primeiras postagens foi sobre isso. Eu vou correr uma prova. O que vocês têm para me dar de dica? Aí o pessoal falando, corra deixa a esquerda livre. Nossa, o pessoal já fazendo coisa técnica. Pensando, já. Não, assim, eu concordo, deixa a esquerda livre é muito legal, porque se você quer ir num ritmo moderado, e aí essa corrida que eu fui com 2 semanas, era uma corrida que a inscrição era R$20. Eu paguei 100 e poucos porque eu queria assistir o show. Mas era uma corrida, acho que com mais de 6 mil pessoas. Então, largando ali no memorial, tem um período que afunila. Uhum. Então, tem corredor que chega atrasado, corre lá do fundo e quer fazer tempo numa prova dessa. E aí, a esquerda livre é legal, é uma dica legal. Uhum. Mas, pra você ali na primeira... Eu acho que a minha primeira fala, quando alguém me pergunta isso, eu falo divirta-se. Tipo, vai lá e divirta-se. Toma água em todos os pontos de hidratação e divirta-se. Então, assim, a sensação que eu senti era bizarro, porque eu falei que sou tímida, isso realmente. E no começo da corrida, eu não tinha meu clã, né? A galera, assim, não tinha grupo, não conhecia ninguém. E aí eu não sabia nada. Eu mandei mensagem para a única amiga que eu sabia que corria. E eu falei, amiga, eu cheguei, 4 horas da tarde numa corrida que ia acontecer às 7. De ansiedade. Tá brincando? Você tá falando sério? Juro. Nossa. E aí eu falava pra ela, amiga, onde eu vou guardar minha mochila? Aí ela, Sara, tem guarda-volumes. Não tem nem estrutura montada ainda, amiga. E aí ela me explicando de guarda-volumes, que se eu quisesse ir ao banheiro, tinha banheiro químico pra você usar. Tipo zero, eu era leiga total. Aquela leggingzinha, eu não lembro agora se era pochete ou bracelete que a gente usava, mas aquele padrãozinho. Uhum. E... de morder a medalha, esses micos todos. Qual foi a sensação que você sentiu quando você cruzou a linha de chegada? Aí eu tenho até vídeo, eu dedicava os últimos metros para minha filha e a sensação de que eu queria fazer aquilo pro resto da minha vida. E não importa tempo nem nada. Minha pergunta, nesse momento que você cruzou a linha de chegada e teve o primeiro contato com a corrida de rua mesmo, ali você sentiu que a corrida de rua seria o melhor remédio para tudo que você passou na sua vida? Eu brinco que a corrida é como se fosse a hipomania dosada. Tipo, cada treino eu tenho um pico de euforia que eu tinha quando estava em crise. Então, eu consigo administrar isso. Quando no transtorno você não tem o controle, ou mesmo quando você está lá em depressão e você não consegue sair do buraco, vamos falar assim, a corrida, ela tem tanto o lado bom, como eu falei, que ela me lembra que eu quero estar viva, que eu quero viver tudo isso, eu quero estar lá em Boston um dia, eu quero estar viajando o mundo inteiro correndo, e tem essa questão de você conseguir administrar ali a sua dose de euforia. Uhum. Então, é meu antídoto, né? Eu falo que a corrida me cura todos os dias. Então... Eu acho que a corrida é o remédio de graça que a gente tem, que nós podemos utilizar e muita gente prefere usar o remédio pago ainda. Lógico que nem você disse, tem muita gente que precisa do remédio pago, né? Tem gente que precisa tomar esse remédio pago para passar por um processo e depois ter conhecimento que possuem outros tipos de remédio, mas eu falo que pra mim, e eu acho que a Nadiara veio aqui também, ela passou por um processo de separação difícil também na vida dela, e ela falou que a corrida mais a terapia foram processos super importantes na vida dela também, como auxiliadores de sair desse buraco que às vezes a gente acaba entrando e não tem como a gente sair, né? E aí eu vou tocar num ponto que as pessoas me perguntam muito depois que você começa a correr, tá? É sempre mil maravilhas, eu nunca mais vou entrar em crise? Não. E aí, o que você faz se você tá em depressão e não consegue nem treinar, que é aquilo que acontece, né? Tipo assim, você sabe o que você sente depois que você corre,
todo mundo fala, ai, nunca me arrependi de ter ido depois do treino, o que eu sinto depois do treino, legal. Mas tem épocas que você vai estar ali no seu momento de episódio depressivo e você não tem forças para fazer nem aquilo que você mais ama. Inclusive, isso não vale só para corrida. Por exemplo, eu amo pedalar, eu amo pintar, amo fotografar. Na depressão, você não tem força para fazer nada daquilo que te dá mais prazer. E aí, o que eu faço no meu caso? Eu respeito o meu processo, desde que aquilo não se torne tão longo. Então, eu vou administrando. Eu me permito estar triste, vamos falar assim. Porque quando você tem um transtorno mental, existe muito... Por que eu me recusei a tomar medicação por muito tempo? Porque a medicação te equilibra. Só que ela te dá um equilíbrio neutro. Então, você não tem mais aquele pico de emoção. Quando acontece um negócio, seu coração salta, você fica emocionado, igual na época do aborto. Eu fiquei triste, mas eu não fiquei tão triste quanto eu ficaria se eu não tivesse medicada. Então, assim, quando você tá ali num episódio... Depois de muitos anos, né? Eu faço terapia, acompanho desde 2012. Na adolescência também tive algumas sessões, mas... assim, ativo mesmo desde 2012, você consegue meio que se conhecer. Então, você sabe que tá ali num episódio depressivo leve, e a dica é você respeitar o seu momento, não se obrigar, tipo, tenho que cumprir planilha. Porque aí entra numa outra cobrança, uma outra ansiedade, como a gente comentou mais cedo. E aí, você respeitar o seu momento e saber que a corrida ela vai estar lá quando você voltar. E não deixar que se estenda tanto. Se esforce, não consigo correr, vai fazer uma caminhada com o cachorro, enfim. E aos poucos vai voltando, entendeu? Se permitir e saber que a corrida vai estar lá. Acho que é importante não deixar esses momentos de crise se tornarem hábitos de novo, né? Isso. Acho que isso é importante. Não deixar que se tornem tão extensos, né? Você começar a se policiar e se obrigar a acordar, vamos falar assim. E aí, depois você fez essa provinha de 5, já se inscreveu em outra. Conta como foi essa trajetória sequente aí da sua corrida. Aí eu tinha corrida quase toda semana e falando em maternidade, né? Eu era muito questionada, mas você deixa sua filha em casa com os outros pra correr? Aí eu falava justamente isso, a mãe dela precisa estar saudável pra cuidar dela, ela precisa de uma mãe feliz. Então, assim, eu saía muito cedo, né? Às vezes a corrida 7 horas da manhã, 5 horas da manhã eu tava na rua e quando eu voltava, eu morava bem próxima à minha tia me dava todo esse apoio. E quando eu voltava, a prova terminava e eu voltava, minha filha tinha acordado há pouco tempo, sei lá, 10, 11 horas da manhã. E eu comecei a fazer bastante corrida na rua, de 5 e 10. E já em setembro de 2017, por livre e espontânea vontade, sem treinamento nenhum, fui para minha primeira meia maratona. Meia? Não, peraí. Em 6 meses. Vamos lá. Você correu essas provinhas de 5. Depois de quanto tempo você começou a correr 10? Em menos de 2 meses. E como foi dobrar a Tudo distância? errado. Errado, acho que errado não é, porque é aquilo, né? Você já recebia treinamento, certo? Então, a gente tinha uma orientação, mas não era uma assessoria de corrida. Era ali um profissional que passava pra gente, 50 minutos de corrida e caminhada 2 vezes na semana, sei lá. Mas quando eu comecei a participar de provas, uma na sequência da outra, eu não tinha assessoria na época. Eu fui ter assessoria final de 2018, se eu não me engano, que era 2 anos depois. E também não fazia nenhum acompanhamento de ler planilha na internet, porque eu sempre falo que... Foi? Eu fui assim, eu achava que se eu fizesse algumas provas de 5, 10 e 15, eu tava pronta pra fazer de 21. A de 15 não rolou, então eu pulei de 10 pra 21. Jesus. Tudo errado. E dobrar a distância pra você nos 10, como foi? Foi tranquilo? Como foi? Foi tranquilo. Eu me inscrevi errado numa prova de 10. Ela fazia tudo. Não façam isso, crianças. Se eu não me engano, foi no Parque Ecológico. Não lembro se foi no Ecológico ou no Parque do Carmo. Eu sei que foi aquelas corridas do bem de 20 contos também, que quase nunca acontece mais. Agora tá voltando, mas era muito comum. Corrida gratuita e corrida de baixo custo. E aí eu fui para inscrever de 5, quando eu vi eu tinha feito uma inscrição de 10. E aí eu corri. Eu não lembro agora se foi 1h13, alguma coisa assim.
Aí entrei naquela de diminuindo também, 1h06, 1h03, aí veio o sonhado subir 1. E aí eu continuei. Tudo isso em 6 meses? Eu não lembro agora qual foi a primeira vez que eu fiz menos de 1 hora, mas foi muito rápido. E a meia maratona, eu me inscrevi... Tinha aqueles pacotes das organizadoras, você comprava 4, 5 provas combo, né? E aí eu me meti. E a maior dela, final, era a quilometragem maior. Eu não lembro, não era essas de sequência. Não? Foi várias soltas e a última era a de 21, foi a meia de Sampa, quando acontecia no Jockey. Hoje não é mais no Jockey e a gente corria ali região do Vila Lobos. E aí, qual que foi a minha estratégia? Eu não consegui fazer a prova de 15 antes. Eu achava que fazer provas era meu treino. Além da semana, né? Além dos treinos da semana. Então, a de 15 não rolou, eu não lembro agora qual era, acho que era uma Atenas. E fui direto para a de 21. A minha estratégia era, a prova tem 5, 10 e 21. Se eu sentir que não tô legal, eu vou virar na placa dos 10 e termino, ou dos 5 e termino. E eu não conhecia ainda muitas pessoas também. Eu joguei em alguns grupos de WhatsApp, tô indo pro meu primeiro 21. E aí a galera, eu também vou pro meu primeiro. E aí uma pessoa que já corria, a gente vai montar um bonde e aí eu vou. Só que aí eu me senti muito devagar no bonde. Eu não conseguia ficar no E acabei me desgarrando ali no 15º quilômetro e fui sozinha o resto. E aí eu acho que foi 2h20 alguma coisa. Mas a gente ficou num trotinho bem leve no primeiro trecho ali. E aí, agora eu já perdi as contas de quantas vezes fiz 21. Depois dessa... Que loucura. Deixa eu te perguntar, nesse processo seu de até chegar na meia maratona, isso você já tinha comprado tênis? Você já estava na vibe de entrar mais mesmo de ter relógio? Ou ainda não? Ainda você corria corredora raiz mesmo, sem nada? Eu corria... Eu acho que já comecei com tênis de corrida, mas não que eu tenha ido comprar. Eu tive um processo de entorse em 2016, muito grave. E aí o médico falava que até para trabalhar em faculdade tudo tinha que ser de tênis. E eu odiava tênis. Eu odiava colocar tênis no meu pé. Eu andava muito de rasteirinha e sapatilha. Só que isso era um risco de outra entorse. E aí eu comprei alguns tênis lá no Brás, tem uma loja de multimarcas. E aí tem aquelas, como fosse um bazar, outlet. E aí eu comprei um da Puma. E quando eu comecei a correr, que eu descobri que running é corrida e estava escrito dentro do meu tênis. E aí eu usei ele por um tempo, e inclusive tenho ele ainda. E para meia maratona eu comprei um Cumulus da ASICS e fiz a besteira de correr prova com tênis novo. Você comprou e foi pra prova? Comprei, acho que na retirada do kit, ficou se cheio eu de não me bolha nos engano. dedos. Não, pior que não. Não? Não, eu só achei ele muito pesado. Eu acho que o modelo, a gente agora, eu não lembro qual versão que era. Hoje eu sei que a gente tá no 24 do Cumulus. Mas os tênis da ASICS antigamente eram bem pesadões mesmo. Muito. Eu acredito que o Cumulus atual deve estar muito mais leve, né? Mas enfim, corri com ele e relógio, eu tinha esses relógio inteligente, mas não específico de corridas. Tinha que sincronizar o relógio com o celular ali e corria. Mas acho que em 2018 já comprei um que seja de corrida, da Tonton, e aí foi. E depois desse processo dos 21, como foi? Como foi a evolução e da onde você chegou com essa vontade? Óbvio que a gente já conversou que você puxou suas raízes lá de quando era criança, mas da onde veio essa vontade e conhecimento das corridas de trail para você? E já ainda em 2017, eu estava entediada em casa e um amigo falou, vai ter uma corrida de montanha lá em Guararema. E aí, em questão de 2 dias, 2 dias antes me inscrevi para fazer. Como eu já tinha feito 21 na rua, fui logo para 21 na montanha. Não façam isso também. Nossa. E aí, a sorte que era estradão, não era trail mesmo, porque quem corre corrida rústica e corre corrida de montanha sabe que, apesar da distância o 21 é sempre 21, né? Mas na corrida de trail mesmo, técnica, 21. Você pode levar até 6 horas ali para fazer uma 21 de montanha. E aí, eu comecei a fazer as corridas a partir desse momento, que eu fui ali para um 21K de montanha, despretensiosamente, porque eu não tinha nada para fazer no feriado de novembro.
A gente vai lá e ela assim, eu não tô fazendo nada, vou me inscrever numa prova de montanha com altimetria de 500 e tanto. E como foi a sensação, quando você correu essa primeira prova de trail? Já veio essa sensação de você remeter as suas raízes lá atrás, você andando com a sua avó no meio do matagal, indo para os lugares, ou como que foi isso para você? Essa foi até mais do que as outras, porque como era estradão, era um percurso bem parecido do que eu tinha na minha infância, né? Então, estar ali, eu lembro que tinha uma pessoa que estava bem gripada na época, e eu falei, eu queria desistir da prova, e eu falei, não, eu vou com você. Então, um apoiando o outro, o trail tem muito isso, diferente da de rua, que o pessoal tá se preocupado, porque deixa a esquerda livre porque eu quero passar. No trail, não. Se você se machuca, você fica mais tempo sozinho, porque tem menos atletas, mas eu acho que o espírito de colaboração é muito maior. Então, eu me senti em casa. Eu me senti em casa. A sensação que eu tive foi essa. É engraçado porque é a segunda pessoa que vem conversar com a gente de trail que fala isso, dessa diferença da corrida de rua, né? A corrida de rua respira um pouco mais essa questão de competitividade, né? Até de questão de velocidade também, que no trail, às vezes, como você disse, não dá pra você correr num pace, uma prova de trail, que você corre numa prova de rua. E nesta corrida de montanha, eu peguei meu primeiro troféu. E aí, assim, você estava falando de brincadeira da idade. Eu tinha 27 anos, então eu estava ali na categoria 18, 29. E eu estava em sobrepeso. Então, assim, foi a primeira vez que eu corri de top na minha vida. E foi libertador. Você tá no meio do nada. Eu morrendo de calor, preocupada com o que as pessoas iam pensar. E eu falei, cara, quer saber? Olha, tá muito quente, eu vou tirar minha camiseta e vou correr. Eu me senti livre, então foi uma prova com muitas vivências, né? E assim, eu estar em sobrepeso, eu não ter um pace maravilha, ainda assim conseguir uma colocação ali no pódio, é isso que eu falo, mano. Se você tem oportunidade, faça uma corrida de montanha. Porque é diferente de tudo que eu já participei, é diferente de tudo que eu já vivi. E ali, na rua, a gente não tem muito classificação por categoria, né? Isso é péssimo. Eu falo que devia ter, porque... Pra incentivar mais as pessoas. Tem pessoas que nunca vai chegar em primeiro lugar, ou nunca vai ser top 5, top 3. E a classificação por categoria, ela te dá a oportunidade de viver aquela sensação de subir num pódio. Sabe o que eu acho? Sabe? É que assim... Isso eu vou ter... Eu me comprometo, o canal... Eu vou conversar com os organizadores de provas ainda aqui em São Paulo e falar... Porque, assim, acho que na visão deles... Tanto faz, sabe? Tipo assim... Agora, pra quem tá do outro lado e recebe... Não precisa ser um troféu. Que seja uma medalha diferente. Medalhão. Diferente. Mas pra quem recebe um prêmio de categoria... Eu acho que serve como forma de incentivo... Como forma de você disseminar mais a corrida. Falar assim, pô, mano, vai nessa corrida. Pô, você tem chance de pegar um pódio. Independente se você tem 18 ou se você tem 60 anos. Igual a mãe... a coisa mais linda de ver. A mãe da Mi Franchini, que ela falou que começou a correr porque... Lógico, por influência da filha, mas quando ela pegou o primeiro pódio de trail da mãe, ficou super feliz e incentivou ela a continuar praticando. Então, eu acho que seria uma forma, né? A classificação mais linda de assistir é os 70 mais, 60 mais. E eu tenho um 60 mais em casa, ele tá lá, ele mora em Curitiba, meu pai, baixou o Strava, vai fazer a caminhada dele, me manda print do Strava. E assim, é uma sensação única. Então, se os organizadores tiverem essa mentalidade, a gente fala que corrida virou comércio, infelizmente, né? Porque são várias as frentes, a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando sobre isso. Premiação, valorizar os atletas de alto rendimento. Tem provas que a classificação é de 1 a 3. A gente teve uma queda de número de participantes no trail, principalmente. Os preços tudo ficou mais caro e aí a quantidade de participantes diminuiu, então agora a gente tem de 1 a 3, isso é péssimo. Não é mais de 1 a 5, mais? A maioria das provas está de 1 a 3. E na rua tem provas que eu já vi ter 15 mil participantes e sempre era de 1 a 3. A gente vê aí provas que não dá nada além do troféu e um tapa nas costas. Então, assim, eu não sou de alto rendimento, mas eu olhando tudo isso, não é só... Desmotiva, né? Você treinar mais para chegar no alto rendimento. Treina tanto e não tem um voucher sequer. A gente está falando em dinheiro, o dinheiro é sonhar alto demais, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem aí muito que aprender. O esporte cresceu muito nos últimos 5 anos, mas ainda precisa... Tem algumas mudanças de paradigmas aí, né, que acontece. Sara, você compartilhou comigo algumas experiências que você teve na corrida de rua,
na de rua e no trail também, que você teve algumas experiências. Vou até falar enquanto você fala desses momentos marcantes que você teve na corrida. Vou falar pro Liminha colocar na tela. Mas conta pra galera que tá assistindo pra gente quais foram os momentos mais emocionantes que você teve na corrida que você conversou comigo antes. A gente falou aqui até os 21 quilômetros, e aí, depois disso, eu fiz algumas maratonas, 2 delas na trilha e uma delas na rua. Eu falo que maratona normal, né? Porque eu tive maratonas no trail e em serra, e a SP City foi a minha primeira maratona de rua esse ano, 2022. E eu tive a oportunidade de terminar ela com a minha filha e com a minha irmã, grávida, com o neném na barriga, com direito a cartaz e KM 41, todo mundo vibrando. E foi muito marcante porque quando eu decidi fazer uma maratona de rua, eu escolhi fazer a SP City porque eu tenho uma história com a prova e porque seria em casa. A minha família, eles me apoiam, entendem, porém, eu não visualizo eles viajando para outra cidade para estar na linha de chegada de uma maratona para mim. E nem espero isso deles, né? A corrida, eu vibro corrida, eu respiro corrida, mas nem todos têm essa mesma percepção. A mesma mentalidade, né? E quando eu decidi fazer a SP City, eu visualizava muito a minha filha na linha de chegada, minha família na linha de chegada. Só que aí, no meio do decorrer do tempo, meu irmão teve gêmeos, a minha irmã tá grávida de novo. Então, essas 2 pessoas ali já representavam todos eles. E correr em casa, todo mundo pergunta, a primeira maratona, o que você acha? Qual prova? Eu falei, corre em casa. Corre em casa. Aí depois você corre outra para tempo, aí tem outras maratonas no Brasil que tem bastante oportunidade para fazer tempo. Mas se você vai fazer a primeira corrida de 42, corre em casa. É isso. E essa é um dos momentos mais marcantes para mim na corrida. Minha primeira maratona de rua, normal. Como foi a sensação de correr a primeira maratona de rua? E eu já tive a oportunidade de correr com familiares meus, com minha mãe e com meu pai. Acho que eu falo que é uma das sensações mais incríveis que eu já tive na minha vida. Eu não tenho filhos ainda, então... Qual foi a sensação de chegar? Porque eu sei que essa reta é a reta final para você entrar no Jockey ali, né? Você vai até o final da rua e entra no Jockey Club. Qual foi a sensação de encontrar a sua família lá e sua filha? É uma sensação bizarra, porque eu estava preparada para encontrar a minha filha nos últimos 50 metros. Eu combinei com a minha irmã de esperar no portão do Jockey. Nossa, ela tava longe. E aí teria um gradil. Você conhece a prova? Eu faria os últimos 50 metros com a minha filha. E aí, quando eu vi ela no quilômetro 41, eu falei, cara, eu não acredito. Vocês vão ter que correr muito. Só que aí, assim, obviamente, ela grávida, ela não fez o último quilômetro inteiro comigo, mas a minha filha fez e... Eu tive alguns contratempos durante a prova e eu esperava poder acelerar no final. Obviamente não pude, mas nada paga, né? A sensação de... poucas vezes eu choro e meus olhos enchem de lágrimas só de lembrar disso. E por mais que minha filha possa nunca querer correr, ela faz alguns treinos comigo, mas... o esporte, ou você se apaixona ou você se apaixona. Não dá pra você induzir. A Esther, que é a minha irmã, fez algumas corridas comigo. Quando a gente começou, ela ia comigo, mas não deu foi liga. Algo que... E assim, pode ser que minha filha nunca vire uma corredora, ou talvez vire, mas esse momento, com certeza, ela vai se lembrar pro resto da vida dela. Eu, com certeza, vou me lembrar também. Posso fazer maratona no mundo inteiro, mas... Nada tira esse sentimento de cruzar a linha de chegada com ela. Sim. Show de bola. Qual é o próximo, Sara? Vamos lá. Esse foi a última insanidade. Seguidores, vocês estão vendo que ela, desde o começo, ela gosta de uma loucura, assim, né? Ela gosta de se enfiar CID a gente tem, né? O CID eu tenho. Mas a Up Hill... A história começa um pouquinho antes dessa prova. Em 2021, eu fui convidada para fazer os 42K na Serra do Rio do Rastro. A gente estava saindo de pandemia. Saindo não, né? A gente estava naquele momento de reabertura, de voltar a treinar na rua. O volume de treino era 5, 10, no máximo 15 ali. E aí, em menos de 2 meses, a prova era em setembro, em julho, me chamaram para correr. E eu perguntei, não pode ser os 25?
Não, pro 25 a gente já tem. E a Up Hill, quem conhece, sabe que é uma prova muito concorrida para você entrar. Eu me inscrevi em 3 sorteios antes de ser convidada. Então, eu nunca tinha sido... A Serra nunca tinha me escolhido. A gente fala, né, que a Serra escolhe. E a Serra, eu tive a oportunidade de correr a prova dos 42 em 2021 e virou muitas chaves na minha vida correr essa prova. Eu fui muito ridicularizada por algumas pessoas Sério? na internet. Fui muito criticada por estar indo para uma puta de uma prova sem estar com um volume de treino tão alto. E aí, aquilo que você me perguntou no começo, quando eu fiz minha primeira corrida, foi negligência ou foi autossabotagem? Enfim, sabendo do meu histórico, porque antes de fazer essa prova, eu já tinha feito provas muito mais pesadas em corridas de montanha, e sabendo do regulamento da prova, eu sabia que eu era capaz de concluir a prova. Não ia chegar entre as primeiras, não ia ter colocação por categoria, mas dentro do tempo de corte, que a gente tem corte nessa prova, por questões de logística, a serra fica fechada, enfim, eu aceitei o convite e fui, sabendo que, na pior das hipóteses, eu não iria completar, e tudo bem. Mas era uma experiência que talvez eu nunca mais tivesse a oportunidade de viver. E eu consegui muito melhor do que eu imaginava. Eu coloquei a meta de fechar no tempo da prova, que era 7 horas de prova. Tinha até 7 horas para completar. Para fazer os 42. Isso. E aí, depois dessa prova, em 2021, eu tive a oportunidade de correr outras etapas da Up Hill. Fiz Teresópolis 2 vezes, Serra dos Órgãos, e são sempre corridas em serra, né, subindo, não é trail, é 100% asfalto, mas ainda assim com muita altimetria. Então, pessoas que correm rápido na rua têm muito medo de fazer, mas eu falo, gente, faça, porque é capaz, se treinar, faz, não é esse bicho de 7 cabeças. E aí, em 2021, eu vi uma coisa que eles criaram chamado Shogun, que era alguém que completasse as 4 provas que acontecia ali em 2 dias. Então, apenas uma mulher correu o Shogun em 2021 e eu falei, o ano que vem eu vou fazer essa prova. E aí, eu me preparei para correr os 42, na verdade, na sequência. Foram 5 quilômetros na sexta-feira à noite, 25 sábado de manhã, 10 sábado de tarde e 42 no outro dia. Então, eu subi a serra 2 vezes, porque o 5 e o 10 acontece na cidade lá em cima. Cada ano muda, né? Mas esse ano foi na cidade da chegada. Os 25 é subindo, saindo de Lauro Miller até Bom Jardim da Serra. E os 42 saindo de Treviso, subindo novamente a serra até Bom Jardim de novo. E aí foi minha maior loucura e eu falo que depois de Shogun você é capaz de fazer qualquer coisa. É muita coisa. E aí eu ganhei a medalha extra de 82 quilômetros. Não, eu não sou ultra. Fui bicadinho. Eu tenho uma outra foto aqui também. Ó. Não, mas peraí, só deixa eu ler a... Ou seja, você foi... Isso. Você foi... Volta lá naquela lá, só pra mim ler a que ela colocou na legenda, foi rapidinho. Você foi a 15ª brasileira a ter esse título, certo? De conquistar o Shogun. Eu gosto de números, você falou de classificação por categoria. Eu sou uma das pessoas que mais briga na internet por conta desse negócio de correr com o número de outra pessoa. Tá certíssimo. Porque o resultado bagunça tudo. Com então, certeza. se eu pego uma inscrição de outra mulher que seja... Eu dificilmente faço isso, mas se em algum momento acontecer, eu retiro o chip porque eu não quero bagunçar o resultado de ninguém. Sim. E eu gosto desses números. O ano passado, apenas uma mulher correu. E esse ano, se eu não me engano, 16 correram e eu fui a 14ª. Eu fui realmente para completar a prova. Meu ciclo de treino não foi como eu gostaria, mas eu sabia que dentro do tempo de corte eu conseguiria. Completar. E aí, somando a menina que fez o ano passado... Eu tô marcada aí na história da Up Hill como a 15ª brasileira a ter esse título. Uau. Não tem foto aqui, mas a gente tem outro título legal na Up Hill, que é o Dragon Legacy. O Dragon Legacy é a soma de todas as etapas de 2021. Quem fez as 4 etapas, independente da distância em cada etapa, eu corri Teresópolis, Nova Friburgo, Rio do Rastro e Corcovado. E aí só 2 mulheres têm esse título também. Caraca, parabéns. Olha, eu falo, pra vocês que estão assistindo a gente,
Eu posso dizer, pelo pouco que eu conheço, a Uphill é uma das provas mais desafiadoras que tem no Brasil, pela questão logística, frio. Foi menos 2 graus esse dia. A altimetria é bem complicada. Tem provas que são de noite, tem provas que são de dia. Então, parabéns, cara. A gente que corre só maratona, correr uma prova dessa deve ser bem complicado, mas a realização deve ser bem grande de você colocar essas medalhas no peito no final. E eu falo que a serra, ela te transforma. A do Rio do Rastro, mais especificamente. Aquele lugar, é a etapa mais é difícil? Mágica. Dessas que você falou que você correu? É a mais difícil o último trecho da prova. Mas, por exemplo, Corcovado eu não fiz 21, Corcovado eu fiz 8. Mas Corcovado tinha bastante descida durante a prova. Friburgo, se você for comparar os 25 da Uphill com os 21 das outras etapas, ela não é a mais difícil. Eu acho que Nova Friburgo é um pouco mais difícil, ela sobe o tempo todo, Teresópolis também. Então, assim, Rio do Rastro não é a mais difícil. Mas se você for falar em 42 quilômetros, é sempre, né? Porque é a maior distância. Só que, diferente do que muita gente pensa, não é uma maratona de subida. É uma maratona com subida. Se você estudar a prova, você vai ver que os primeiros 30 e poucos quilômetros de prova, você tem uma variação de planície, descidas, não uma longa descida, mas tem descidas, tem pouca inclinação, não é aquelas paredes. Então, a prova fica pesada nos últimos 7 quilômetros. Que aí depois que a gente passa... A gente não vai ficar rolando o feed aqui, mas quem entrar lá no meu Instagram, Corre Mineira... Que vai estar na descrição do vídeo para vocês acessarem o perfil dela depois. Tem uma foto numa santa, numa igreja azul, que é... Quem vai fazer essa prova, passou a igreja, começa a rezar, literalmente. Que é quando começa a subida. Então, assim, não é impossível. Eu treinei muito em esteira, então, intervalando corrida e caminhada, porque na prova, acho que até o campeão da prova vai caminhar em algum momento, se você conversar com o José Heraldo, com outras pessoas que venceram a prova, em algum momento todos vão caminhar. Então, trabalhar psicológico para isso. Você fez maratona para quanto tempo em Boston? Eu não fui para Chicago. 3 falei e 11. Boston 2 vezes. 3 e 11. Então, eu jamais faria uma maratona em 3 e 11. E aí, assim, quem corre rápido na rua, quando vai para uma prova dessa, tem dificuldade de caminhar, dosar, né? De saber que vai ter que caminhar. Então, preparar isso nos treinos. E se for fazer essa loucura de correr Shogun, treinar dias seguidos ou períodos seguidos, tipo... treino de manhã e à tarde. E, obviamente, com orientação. Eu acho que isso aqui não dá pra fazer sozinho, não. Show. Sara, você com a corrida te trouxe alguns legados aí e acho que você transformou esses legados aí. Um deles que eu quero te perguntar, que é o primeiro, foi o momento que você começou a transformar sua rede social, sua página, em uma página de inspiração para outras pessoas. Como que foi essa transformação na sua vida pessoal aí, de ver que sua página estava sendo uma página vista por bastante gente? Hoje você está com quase 28 mil seguidores, é muita gente. Gente, vamos virar isso, começa aí. Vamos aumentar isso aí. Mas é muita gente, 28 mil seguidores ou 28 mil pessoas que você pode estar influenciando no seu dia a dia com a sua rotina inspiradora de vida. Como foi isso para você? Como foi virar essa chave? Acho que, consequentemente, você começou a atrair empresas também para... você participar de eventos e tudo mais. Como foi isso na sua vida? Eu brinco que eu nem sei por que essa galera tá aí, né? Mas, enfim. Eu sempre gostei muito, apesar de ter sido fechada por bastante tempo. Eu brinco que quando eu vim para São Paulo, decidi que eu ia me comunicar mais. E eu fui daquelas que tinha vlog, fotolog, escrevia blog. Quando a minha mãe estava doente, a gente compartilhava algumas coisas do dia a dia ali para a galera de Minas ter acesso, não ter que ficar repetindo. Então, eu já escrevi blog de fotografia, sobre vida pessoal, depois Facebook e hoje Instagram. Então, independente da plataforma, eu gosto de estar me conectando a pessoas. E eu falo que a internet é isso, a internet é uma ponte. E não de ficar guardado nessa página, é de trazer para o mundo real. Igual eu falei, de comunicar com a galera, eu vou correr tal prova, quem vai estar também, vamos nos encontrar, vamos conhecer. Porque não justifica ter uma página se você não conhecer essas pessoas, se eu não falar com essas pessoas. E aí, assim, independente de ser 1, 2 ou as 27 mil, eu sempre gostei de
de compartilhar. E se você for olhar, tem bastante texto, bastante foto. Então, eu sempre gostei muito de fotografia e de escrever. Então, eu escrevia em caderno, depois escrevi em blog e hoje eu escrevo no Instagram. Se não tiver mais Instagram, se alguém hackear minha conta, eu não faço isso, mas se eu tiver que começar do zero para 1, 2 pessoas, eu vou estar lá postando foto, escrevendo. Eu recebo muita crítica, Instagram é lugar para foto, não é para textão. Então não leia, só dê o like. Deixa o like e pode ir embora. Mas foi do nada, então. Assim, eu compartilhava em 2017... 18, e aí a partir de 2018 eu abri uma conta nova, não era Corre Mineira, era Amor de Mineira. E não me pergunte por quê, eu gostei do nome. E aí quando eu comecei a correr, eu mudei para Corre Mineira e abri uma conta nova. E aí eu lembro que foi uma questão de poucos meses, aí 2.000, 5.000, aí eu não lembro, acho que 1 ano e pouco, 10.000 e... Enfim, não é apenas números, né? Eu acho que são cada pessoa que está ali atrás das histórias e se eu tenho a oportunidade de estar compartilhando o meu dia a dia e inspirando de alguma forma, eu não pego essa carga para mim. Quando alguém fala, eu me inspirei em você, eu falei, que coisa, né? Você tá mal de inspiração. Porque eu burlo treino, eu corro porque me faz bem. Então, como eu falei, né? Eu sigo a planilha, mas se acontece alguma coisa de vida real, tenho a minha filha, moro sozinha com ela. Então, cada treino é uma luta. A prova é o mais simples de fazer. Então... eu tento compartilhar isso, sabe? Você não acha que, tendo a minha ótica aqui agora, você não acha que é por isso que você é benquista hoje pelos seus seguidores? Porque você mostra o que você é de verdade? Porque é aquilo, tem muita gente que a gente sabe que vive muito de aparência na rede social, porque isso dá engajamento, atrai... isso eu não sei fazer. Então, exato. Deve ser por isso que foi tão natural para você o crescimento da sua página, porque você realmente mostra o que você é no dia a dia, então... eu acho que deve ser por isso que sua página deve ter engajado tanto e crescido tão rápido aí na rede social. Porque você realmente inspira as pessoas que te seguem aí a levar um estilo de vida diferente. Já são quase 5 anos, né? 2017, mais a fundo no Instagram em 2018. Então, 4 anos e um cadinho. Antes da gente entrar na sua página, que eu sei que você tem uma página específica para, né? Que você vai explicar um pouquinho pra galera daqui a pouco. Pelo crescimento das suas redes sociais, você teve a oportunidade de correr uma prova que foi bem marcante pra você, né? Foi. Fê, coloca aí a bota pra correr pra ela falar um pouquinho pra gente. Essa prova aconteceu em Goiás, Chapada dos Veadeiros. Cidade do Dan? O Dan nasceu nessa cidade aí, não nasceu não, Fê? Chapada dos... Eu perdi a piada. Aí, Dan, vai, você não tá aqui, tá todo mundo na sua cara. Mas... foi com certeza uma das provas mais marcantes da minha vida. Foram 10 quilômetros e, apesar de ser só 10 quilômetros, foi marcante porque eu tive o reconhecimento de uma grande marca e tá ali vivendo essa experiência entre tantas pessoas que para mim eram referência na internet, na corrida. E saber que eu conquistei aquele espaço. A Olímpicos foi minha primeira... Eu brinco que a Karina briga comigo, mas foi minha primeira blogueiragem lá em 2018, treinão na USP. E a Sarinha lá de 2018 para essa que tá correndo lá com a galera, correr entre os melhores atletas em nível de performance, o Wellington Cipó, as meninas que ganharam a prova também, atletas maratonistas, assim, as melhores do Brasil estavam lá. Quem é essa que você tá abraçando ali? É a Rafa Lorta. É a Rafa? É a Rafa. Rafa também tem uma história de vida muito linda. Sim. Então, para mim, foi marcante por isso. E em termos de performance também, porque eu tinha acabado de sair da maratona, foi uma semana depois. Caramba. Eu até briguei muito para poder... Briguei assim, né? Meu professor tem paciência demais comigo, né? Ele nem sabe, eu tô numa prova. Já conhece a aluna que tem, já. Aí assim, foi uma semana depois, teoricamente era meta off, e eu tava lá fazendo o meu melhor 10 quilômetros, meu melhor Deu RP 5K. ainda? E numa prova com bastante subida, viu? Engana-se quem pensa que era reta. A Chapada, ela é uma visão 360, assim. Você olha, você consegue ver, mas qualquer estrada tem essas variações, né? Então, no acumulado Falso plano, né? tinha bastante subidinhas e ainda assim eu consegui o meu melhor resultado. Quando eu quero, quando eu posso, eu consigo. É isso aí. É isso aí. Não, eu fico imaginando, correr em qualquer lugar é gostoso, mas... acho que correr em lugares como esse, a sensação deve ser muito incrível, assim, né? Porque
Dizem que lá é mágico, você vê umas paradinhas no céu. Jesus. Isso aí é a suplementação, que é prova, a galera toma lá. É um lugar que você vê uns ETs, a cidade toda tem ET. Sério? Mas assim, tanto pela experiência também de estar ali, não só como convidado, porque falando em Bota pra Correr, o ano que vem com certeza vai ter outras etapas, Brasil inteiro. Eles escolhem muitos lugares incríveis, então já teve Pantanal, Alter do Chão, qualquer pessoa que está inscrito, não sei se o ano que vem continua sendo assim, mas recebe o tênis. Então, você não corre, você não paga a inscrição. Eu brinco que você paga o tênis e ganha a inscrição. Porque o valor da inscrição, acho que dava R$50 de diferença. E aí, você tem um café da manhã com todo mundo, legal. Não é só para convidado. Pós-prova, no final do dia, tem uma festa. A outra etapa que teve show da Isa, cara. Minha filha é apaixonada pela Isa. E aí, nessa, a gente teve uma festa também de encerramento com DJ. Então, assim, é toda a experiência. E você tá correndo num lugar que eu não teria oportunidade de correr nesse lugar se não fosse pelo Bota Pra Correr. Legal. Entendeu? E a comunidade inserida, você vê as criancinhas correndo junto. Enfim, é único, assim. Eu demorei muitos dias pra cair na real. Show. Fê, coloca a página dela aí. Foi outra inspiração aí que acabou trazendo para as pessoas. Conta pra gente aí um pouquinho da sua... Eu vou contar só um pouquinho para você depois trazer as outras duas meninas. Com certeza. A gente falar só de Trail Girls. Já estão convidadas de vir as três aqui pra gente fazer uma nova rodada aí. Então, a Trail Girls nasceu em 2019 e eu e uma amiga, depois mais uma amiga, decidimos marcar um treino para levar as mulheres para correr na montanha. Porque a gente sempre tem essa dificuldade. Em São Paulo não tem muito lugar para treinar montanha. E quando tem, se você vai para o Pico do Jaraguá sozinha, você fica com medo de fazer, dependendo do horário, o percurso da trilha. Até pelo asfalto, eu já tive um episódio, uma das poucas coisas chatas que aconteceu comigo na internet e de assédio na corrida, foi no Pico do Jaraguá. E se você vai correr sozinha, tipo, eu falo, cara, preparar para uma prova de montanha, de rua, que seja... mulher deveria valer por 2 todos os treinos, porque só sair de casa já é um desafio. E aí, a gente, com a ideia de unir um grupo para poder fazer treino na montanha, já que sozinha a gente não conseguia, a gente, sem saber que ainda era Trail Girls, combinamos um treino. E, para nossa surpresa, foram mais de 100 mulheres. Caraca! Que foi no Pico do Juqueri. O primeiro treino que vocês organizaram? A gente perdeu a nossa página, então eu não tenho a foto do primeiro treino, mas já de cara foi muitas pessoas no Parque do Juqueri. E aí a gente ia encerrar o grupo, a gente combinou no WhatsApp e tal, e aí as meninas pediram muito para continuar. E aí a gente botou um nome e ficou Trail Girls, né, que é garota da trilha que seja. E aí a gente já correu em muitos lugares, já tivemos eventos em Atibaia com mais de 200 mulheres. E é sempre não competitivo. Às vezes a gente faz uma medalha de recordação, uma vez por ano, para marcar ali o nosso aniversário. Mas a ideia é sempre de estar inserindo a mulher no esporte e tudo aquilo que eu vivenciei de luto, de divórcio, autoestima, de estar se conhecendo como mulher, a gente consegue extrair isso delas. Tem muitas mulheres que estão ali se redescobrindo e a gente tem um processo de inclusão muito bacana, tem tanto caminhada quanto corrida. Eu sempre tô com a galera da caminhada, então tem pessoas de 70, 75 anos, legal. Tem criancinhas e tem pessoas que correm forte e tem pessoas que correm moderado, então a gente tá aí conseguindo levar a corrida de montanha para todas as mulheres. E aí, em 2023 tem muita coisa legal. A gente teve a oportunidade de correr com as meninas em algumas provas grandes de trail também. E é isso. Seguidores, eu vou deixar a gente vai deixar o link da página dela aí na descrição do vídeo também. Pessoal, principalmente as mulheres aí que têm vontade de conhecer como é uma corrida trail, né? Que tem essa vergonha ou tem medo, não sei. Acho que é uma puta de uma incentivo aí pra vocês seguirem elas aí, combinarem os treinões com elas aí pra ver
ver e gostar, pegar um novo gosto aí pela corrida de trail. E a corrida, quem corre trail, corre rua também, né? Corre. Então, mesmo quem não pratica esporte, né, ainda, e quiser começar, não é que você nunca correu nada e que não pode fazer trail, pode sim. Então, seja na corrida ou caminhada, será sempre bem-vindo. Show. Olha, eu tenho um relato pra falar pra vocês. A pessoa que era tímida já tá comigo aqui há 1 hora e 14 minutos. A gente, infelizmente, ela nem tomou nem água, ela encheu a água dela, que ela tá desde com ele, Mia. Então, essa galera que tá vindo aqui tá enganando a gente, cara. Tímido sou eu e você Só fala aqui. que é tímido só e... Infelizmente, a gente tem um tempo, a gente vai ter que encerrar. A gente vai ter que marcar uma rodada 2, porque o papo foi muito bom. Pra gente encerrar, Sara, eu queria te fazer 2 perguntas que, na verdade, vão seguir de insights aí para o pessoal que assiste a gente. Você que passou por momentos difíceis na sua vida, a gente acha que todo mundo passa, mas acho que os seus foram bem complicados aí, e você era muito nova para ter passado por tudo isso, é que nem você falou, você foi adulta desde pequena já por tudo que você passou. Então, parabéns por tudo que você passou primeiramente. Mas o que você deixaria de dica para as pessoas, principalmente que estão passando por um momento que parece que não tem fim, assim, né? Tipo, perder um familiar próximo, ou tá passando por um processo de problema psicológico que para muita gente ainda hoje em dia é frescura, né? Pela visão... Muito tabu, né? Mas o que você deixaria de dica aí? Fazendo um insight com o esporte, nem tanto com a corrida, mas com o esporte em geral, o que você pode trazer de dica pro pessoal? Primeira coisa, não desista de você. Pode parecer que não tem mais... que a vida tá tudo preto e branco, que perdeu o sentido e que não tem saída. Não é que o esporte vai resolver tudo, mas ele vai te dar ali um momento de paz. Então, seja na musculação, na corrida, na bike, não importa qual seja o esporte, porque a endorfina está em todos esses esportes. Encontre algo para lembrar de si, para fazer por você mesmo. Independente de família, de trabalho, de faculdade, de maternidade, tenha um momento só seu. E aí, não que seja meia hora por dia, enfim, encontre um tempo para olhar para você mesmo. E nada é para sempre. A tristeza vai passar, exceto a saudade. A saudade nunca vai passar, falando especificamente da perda da minha mãe. A dor, ela vai diminuindo, ela muda de forma, mas também ela vai estar sempre ali. Eu já estou indo para... minha mãe faleceu em 2014, estou com quase 10 anos e ainda dói, eu sou pessoa que pouquíssimas vezes choro e ainda vai ter dias de eu chorar até soluçar. E não se culpe por isso. O luto também é algo muito difícil de lidar e cada um lida de uma forma, dentro da sua família. Eu mesma sou muito criticada por estar sempre enfatizando isso, da perda, da saudade, enfim. Mas viva o seu processo e respeite o seu processo. Show. Pra gente fechar, qual é o maior legado que a corrida, falar da corrida no seu caso específico, qual é o maior legado que a corrida de rua trouxe pra Sara hoje, depois de tanto tempo praticando aí, por tudo que você passou? Que nós somos capazes de qualquer coisa. E que eu sou única. A gente está indo para uma corrida de 35 mil pessoas, São Silvestre. E ali ninguém é igual a ninguém. Então, minha conquista é minha. Eu sei da minha história, da minha bagagem, de cada minuto do meu dia até chegar ali. Então, não importa nada que as pessoas falem para você. Do seu ritmo, do seu treino, da sua roupa, não importa nada. Viva a corrida de forma única. E é só você e a corrida. É o meu amor para sempre. É isso aí. Liminha, 1h20? 1h20. 1h20? Já é o nosso novo recorde? Né? Olha, pra quem era tímida, tá batendo o recorde do canal. Sara, agradecer você imensamente. Obrigado por ter aceitado o convite do canal. A gente poderia ficar aqui mais 1, 2 horas tranquilamente conversando. A conversa fluiu super bem. Parabéns pela sua Espero história. que a galera assista até o final. Vão assistir, vão. Pode ter certeza que vão. Parabéns pela sua história de vida.
história na corrida, no esporte. Continue, não pare. Continue incentivando as pessoas, por mais que você seja espontâneo, não seja algo que você faça porque você quer fazer, mas continue. Acho que isso é super importante, principalmente para as mulheres hoje em dia. A gente sabe que existem muitos tabus ainda para serem quebrados pelas mulheres, por mais que você já tenha conquistado muito espaço, não só dentro da corrida, mas também dentro de várias categorias, mas continue, o trabalho que você faz é super bacana. A gente dá muito valor para os homens que vêm aqui, claro, mas quando vem uma mulher que pratica esporte, que tem uma história de vida inspiradora como a sua, como a da Michele, como a da Nadiara, eu poderia ficar falando várias pessoas aqui que vieram no programa e no nosso podcast. Que é um programa do Ju aqui, cara, uma cadeira muito requisitada. Mas obrigado, te agradeço imensamente por ter aceitado o convite do canal. Como forma de agradecimento, a gente vai deixar uma camisetinha pra você do nosso canal. Obrigada. Espero que você corra aí alguns dias com ela. Lembre de ter participado com a gente. E as portas do canal sempre vão estar abertas pra você, para pessoas que você quiser indicar e trazer aqui pra conversar com a gente. E é isso aí, continue inspirando. Esperamos fazer muita coisa com você nesse ano de 2023. Está super convidado aos nossos eventos, nossos corres. E prazerzão te conhecer pessoalmente. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pela Millennium ter esse espaço e essa visão com os colaboradores. E muitos anos aí pro canal. Show. Valeu, brigadão. Rapaziada, encerrando mais um EP pra vocês. Eu tô aqui, Liminha também. Liminha vai deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Vai deixar também o arroba da página dela para vocês seguirem lá. Sigam a página dela. Sigam a página do Trail Girls. Tem muita coisa bacana para vocês verem. Para pegar de inspiração. Deixem uma curtida no vídeo. Para o vídeo conseguir chegar em mais pessoas possíveis. Aí a gente conseguir atingir as pessoas que ainda não conhecem a corrida de rua. Que estão aí passando por um problema. Que querem conhecer um pouco mais do esporte. E conhecer também a história da Sara, tá? Então, não esqueça de deixar o seu curtir aqui e compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas possíveis que vocês conhecem, tá bom? Comenta também, né? Comenta no vídeo. É bom. Fala assim, ó, aumente o salário do David, ele tá precisando, tá apresentando. Coloca quem o pessoal quer que a gente traga também, né? Ó, indicações, a gente tá aceitando indicações também, viu, galera? Vocês que assistem os vídeos aí, se conhecerem alguém que tem uma história bacana, não precisa ter 1.000 seguidores, 50 mil seguidores, aqui a gente é bem democrático, a gente traz os popstars, tipo a Sara, mas também... O cachê foi alto, hein, gente? Também trazem os meros humanos aqui, tipo eu, Limi. Mas, galera, obrigado. Mais um vídeo entregue pra vocês. Espero que vocês curtam a história da Sara aí. História motivacional pra vocês. Continuem acompanhando o canal. 2023 vai ter muita coisa bacana, muita gente legal vindo conversar com a gente. Obrigado, tamo junto. E é isso aí. Valeu. Tchau, gente.